Então bora! Quais são os ativos que eu vou trazer para vocês aí, no caso, se fosse investir? Não é recomendação, mas são ativos que eu invisto, beleza? E vou trazer para vocês aqui um cara que é o maior investidor do mundo, tá? E o que ele falou no início da trajetória dele aí, e uma entrevista que ele deu, né? Que o cara que eu vou trazer para vocês que falam sobre esses ativos, tá? É o Warren Buffett. Se ele soubesse, quando ele começou a investir em ações, que os ETFs tivessem uma rentabilidade tão grande no decorrer da vida útil dele e no longo prazo, o que ia acontecer com isso? Ele só iria investir em ETFs. Por quê? Eu vou explicar para vocês já nessa aula o que é um ETF, tá? Como funciona e por que eu estou falando para vocês, no caso, investir em ETFs, tá? Eu vou fazer uma aula mais aprofundada sobre isso. Ainda não fiz, mas eu vou trazer para vocês aqui o que é um ETF, tá? O ETF é uma carteira de ações, tá? Aonde, por exemplo, a gente tem hoje o índice Bovespa, tá? E esse é o índice do Brasil da Bolsa, da B3, no caso, da Bolsa B3. Ele é o quê? Um índice que compõe várias empresas, tá? Várias ações dentro desse índice que compõe ele, faz ele subir ou descer. E o que é o ETF? O ETF, ele é, na verdade, essas carteiras, só que em vez de ser índice, é um ETF, onde tem uma gestora, onde tem ali a administração. Então, como que vai funcionar isso? Ele vai pegar, por exemplo, as mesmas ações do índice Bovespa, vai projetar em um ETF e vai te gerar ali uma porcentagem de ganho. Você vai conseguir, por exemplo, alugar esses ETFs de novo no mercado. Então, como vai funcionar isso, né, dentro do mercado para a gente? É muito óbvio. Esse ETF, quando as ações elas variam muito para baixo ou muito para cima, tem a parte boa e tem a parte ruim. Qual é a parte ruim? A parte ruim é porque se a bolsa cai 20% em um ano, o ETF ele não vai cair 20%, vai cair 10%. Por quê? Porque ele é uma cesta de ações. Ali tem, por exemplo, Petrobras, Vale, Magazine Luiza. Ele pega as principais ações que estão bombando e joga dentro desse ETF. Então, por exemplo, se a ação está muito ruim, igual no Brasil, se a ação está muito ruim, ele tira essa ação do ETF e coloca uma ação que tem um potencial de ganho bacana. Então quer dizer que o ETF é muito mais propício a subir, disparar, tá, para alta, e quando ele cai menos. Por quê? Porque quando essas ações que ficaram muito ruins cair, ele vai tirar ela e vai colocar outra com potencial de ganho. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação que ela está valendo ali, por exemplo, R$10 e ela explode para 30, beleza. E aí essa ação cai para 20, ele não vai sair. Mas eu tenho uma outra ação que valia, por exemplo, 5 e caiu para 1. E aí o que acontece? Ele vai trocar essa ação que caiu de 5 para 1, ele vai pegar uma ação com potencial de ganho bom e vai jogar ali dentro. E aí o que vai acontecer com isso? O ETF, quando voltar o ciclo de alta, essa ação que muitas vezes que ele pegou, às vezes lá, que valia, por exemplo, R$10, ela vai para 50. E aí você ganhou muito mais do que quando ele perdeu. Então, você fica fora da volatilidade, tá, da bolsa, do mercado. Então, explicando dessa forma, já fica ciente o quê? Que eu não vou precisar ir no mercado, buscar as ações, buscar setores, já que eu não sou especialista nisso, e eu vou lá e compro o quê? Um ETF. Por quê? Como eu estou explicando para vocês, ele vai pegar, no caso, as ações do mercado e vai compor o ETF. Então, bora para o primeiro ETF aí, tá? Que, para mim, tá, é um ETF muito bom, porém, eu vou explicar algumas coisas que a galera aí fora costuma errar. Tá? E errar feio, tá? Nessa análise desse ETF, no caso, quando você coloca o dinheiro, a galera entende errado, de forma errônea, beleza? Então, o primeiro ETF aí é o IVVB11, beleza? O que nós vamos fazer? Vamos investir em ações americanas, beleza? É o quê? São os ETFs, como eu acabei de explicar, pega as principais ações americanas ali e joga dentro de um ETF, só que esse ETF está contido dentro da Bolsa B3, beleza? Ele está dentro da Bolsa Brasileira. Então a gente joga o nosso dinheiro ali dentro, comprando um ETF desse, e aí no caso, aí é que é o erro. No caso, a maioria das pessoas acha que quando eu compro um ETF dentro da B3, eu estou comprando um ETF lá de fora. E não é. Eu estou comprando um ETF brasileiro, que ele está replicando, tá? No caso, o ETF lá do exterior. Então ele replica a rentabilidade do ETF lá de fora, no caso dos Estados Unidos. Beleza? Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu comprei um ETF do IVVB11 e eu não paguei IOF,
beleza? Eu não paguei taxa de câmbio, eu não paguei spread, e aí fala assim, eu comprei o ETF lá de fora, eu não paguei nada disso e eu estou dolarizando o meu patrimônio, sendo que não está dolarizando o patrimônio. Por quê? Porque o seu dinheiro está dentro da B3. Então, se a B3 amanhã depois ela quebrar, ou o Brasil quebrar, o seu dinheiro ainda é real. Por isso que você não paga taxa de câmbio, por isso que você não paga spread, por isso que você não paga OF. Por quê? Porque você não está colocando o seu dinheiro na Bolsa Americana. Você só está pegando a rentabilidade dos Estados Unidos. Beleza? Então, só que se a rentabilidade lá cair, o ETF daqui vai cair. Só que se a rentabilidade lá explodir, porque lá é o quê? O mercado mais eficiente do mundo. O que vai acontecer? Você vai ter a variação lá de fora, a rentabilidade lá de fora. Por exemplo, esse é um ETF das principais ações. A gente entra para ver no site da BlackRock o quê? A rentabilidade desse ETF, beleza? E aí como que funciona? A cobrança de taxa administrativa, tá? É bem baixa desse ETF. Então nós temos uma rentabilidade nesse ETF, tá? De 11,80%, beleza? Rentabilidade lá de fora. Então aqui nós estamos o quê? Numa rentabilidade, pegando a rentabilidade lá de fora, estamos, entre aspas, dolarizado. Então essa dolarização que eu digo, quando você coloca o seu dinheiro dentro da Bolsa do Brasil, no caso, e a rentabilidade é lá de fora. Então ela chega mais ou menos a 15% ao ano, beleza? E é isso que eu tento passar. Por quê? O iniciante, ele tem que pegar também taxas baixas. Então o ETF ele tem taxa de administração baixa, beleza? Às vezes de 0,10, de 0,15. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem esse ETF e eu falo para vocês comprarem esse ETF na Bolsa do Brasil, porque a gente não vai pagar spread, não vai pagar taxa de câmbio, não vai pagar IOF, beleza? E por quê? Nós temos o ETF, tá? Dolarizado de verdade, tá? Onde você vai comprar o mesmo ETF, a gente tem esse ETF brasileiro, o IVVB11, e nós temos o mesmo ETF americano, que é o INV, só que você vai pagar uma taxa muito alta. Você vai passar a pagar taxa de câmbio, taxa de spread, você vai pagar o imposto. Dessa forma é mais fácil você fazer o quê? Ter a mesma rentabilidade pagando menos. Então, preste atenção no que eu estou falando aqui para vocês, tá? Porque vocês têm que prestar bastante atenção nas coisas que eu falo, porque eu já passei por isso, já paguei taxa alta, então até eu achar os ETFs, eu estudei muito, até eu entender que os ETFs é melhor do que muitas vezes a gente buscar ações ali, montar nossa carteira, tá? No Brasil, tá? Principalmente, na minha visão, a gente tem que ter uma parte em ETF e uma outra parte maior do que a parte que a gente tem em ETF em ações. Por quê? Porque quando a gente tem as ações, a gente sabe os setores, a gente sabe como a economia funciona. Então, se a gente sabe que vai explodir, é mais fácil a gente comprar as ações separadamente, de setores separados. Quando a gente fala em comprar ETFs, a gente está deixando de ganhar muitas das vezes. A gente vai pegar uma rentabilidade ali, sim. Quando ele sobe, muitas das vezes, ele vai subir menos do que a bolsa, mas ele vai ter uma rentabilidade constante. Quando ele desce, ele vai cair menos que a bolsa, mas ele vai ter uma rentabilidade constante. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Beleza? E se vocês pegarem, por exemplo, e quer aumentar a renda de vocês além desses 11,80%, o que você vai pegar? Você vai alugar o IBVB11, beleza? E lá fora, por exemplo, não tem como alugar o INV, tá? E aí o que você vai ter? Uma rentabilidade ainda mais de 1,26%. Olha que legal. Então eu tenho uma rentabilidade de 11,80%, podendo chegar a 15%, porque nós estamos dolarizados, e a gente ainda vai ter uma rentabilidade, né, um pouquinho maior, emprestando de 1,26%, que ninguém fala. E aí você passa o quê? Você vai conseguir passar até mesmo da taxa Selic. Então olha que legal. E o nosso segundo ETF aí, tá? Ele é o quê? Se a gente não consegue comprar o imóvel, comprar um shopping inteiro, a gente não consegue comprar um terreno, muitas das vezes, uma casa, um condomínio de casas, não tem problema, a gente compra o quê? Os fundos imobiliários. Já que a gente não consegue comprar isso, a gente vira sócio dos donos. O que vocês acham? A gente vai investir aonde? No XFIX11, beleza? Que ele replica o IFIX, tá? E é o principal índice de fundos imobiliários do mercado brasileiro, tá? Que tem 71 fundos imobiliários dentro desse ETF, tá? Então ele divide bastante, ele pulveriza bastante, ele é dentro daquela lógica que eu já dei essa aula sobre isso, né? Falando que na renda fixa a gente tem que pulverizar, então esse fundo já está muito pulverizado, ele teve uma rentabilidade legal esse ano, tá? Só que fundos imobiliários, como todo ativo, a gente tem que saber a hora certa de comprar, porque muitas vezes a galera esquece que fundos imobiliários não existe gráfico, existe a exaustão do movimento, não é tão volátil igual a bolsa, mas ele tem a rentabilidade,
ele tem a hora dele subir, ele tem a hora dele cair, a hora de comprar, a hora de vender, beleza? Nada é para sempre, estabilidade não existe. E é isso que eu quero mostrar para vocês, estabilidade não existe. E é isso que eu quero falar para vocês. Vocês têm essa mania feia de achar que estabilidade existe. Eu tô aqui para mostrar a realidade e falar para vocês o que realmente existe aí. Então, para você que não tem tempo, e tô colocando aqui para você todo o meu estudo, o que eu faço no meu dia a dia, tá? Então, esse é um fundo aí, tá? Onde ele está pulverizado, ele está dentro do que a gente encontra, tá? De melhor no mercado. Então, eu queria ter tido alguém que viesse me mostrar esse tipo de aulas, esse tipo de análise, tá? No meu início, eu acho que ia ser um atalho muito grande para a minha caminhada dentro do mercado financeiro. Eu não tive, eu tive que comprar curso, gastar muito dinheiro, muito tempo para entender como realmente funcionava o mercado. E nós vamos agora para o nosso terceiro ETF aí, tá? Que não podia faltar, até porque se esse ETF despencar e acabar, o Brasil acabou, o real não vale mais nada, e a rentabilidade dele é legal, a taxa de administração dele é barata, beleza? Que é o quê? O BOVA11 ETF, beleza? Que replica o índice Bovespa, que é o quê? Que eu opero o mini índice, e ele o que? Replica o índice Bovespa, beleza? Então, qual é o fundamento desse ETF, né? Esse ETF, tá? Ele é o mais importante indicador de desempenho, tá? Médio das maiores ações negociadas na B3, beleza? Bolsa Balcão do Brasil. E é formado pelos maiores volumes de negociação nos últimos meses, nos últimos anos. E é assim que funciona, é assim que vai funcionar o índice Bovespa. Ele é o que rege o Brasil, a economia do Brasil. Ele que indica como que está a economia brasileira. Se ela está boa, ele sobe. Se ela está ruim, ele cai. E principalmente, a gente vai ter a rentabilidade desse índice. E o Brasil, como a gente já sabe, é um país emergente. Então tem tudo para andar, se Deus quiser e a política deixar, tem tudo para andar e esse índice aí decolar aí. Então onde você vai achar esse índice? Dentro da Bolsa B3. Quem é a gestora desse índice? A BlackRock, a maior gestora do mundo, a gestora que manda no mundo. Ela tem trilhões e trilhões de dinheiro e ela coloca o dinheiro dela. Quando entra, ela entra para investir ou para fazer qualquer tipo de investimento, a situação é diferente, a parada explode, a verdade é essa. Estou colocando vocês onde ele replica o índice, né, do Brasil. Estou colocando vocês dentro da maior gestora do mundo, tá? Onde ela tem trilhões de dinheiro dentro dela. A taxa de administração desse ETF é de 0,10, é muito barata. Por quê? Ela é barata. Coloca ele ali dentro da bolsa, coloca ele nesse ETF, o robozinho só vai lá, pega seu dinheiro e compra o ETF dele das principais ações. Então, como eu expliquei lá no início da aula para vocês, esse ETF, ele é um ETF onde ele pega as principais ações do Brasil. Por isso que ele tem um comportamento de quê? De replicar o índice Bovespa, porque o índice Bovespa, ele tem ali a carteira dele, e esse ETF replica e te dá a rentabilidade dele. Então, se a gente for pegar hoje e colocar seu dinheiro na renda fixa, você iria ter um rendimento na poupança de 0,6% ao ano. Isso se a gente gerar a inflação, na verdade, tirando a inflação ali, que está em 4 e pouco, você teria um rendimento de 2% ao ano. Estou te passando ativos que vão te dar 12%, 15%, 9%. Olha a diferença entre a poupança, a renda fixa e esses ativos que eu estou passando para vocês aqui agora. E fora, além da rentabilidade dele, tá? A gente tem o quê? O aluguel, que são os aluguéis das ações, no caso o aluguel desses ETFs. A gente tem ainda o quê? A valorização, porque se a economia vai boa, esse ETF explode, e aí a gente ainda tem o spread dele de ganho. Então estou trazendo para vocês ativos da renda variável, que ele gera uma espécie de renda fixa todo mês. Então, olha que legal, coisas novas que eu estou trazendo para o iniciante que eu queria ter tido no início. Pensando dessa forma, o BOVA11 ele vai te gerar uma rentabilidade de 9% em uns quebrados, e você ainda vai conseguir alugar ele. E alugando ele, tá? Ele vai te dar ali entre 1 a 2%, tá? Ao ano. Então você já vai estar fora da média. Se a média é 6% ao ano, você já está tendo o quê? Um rendimento de 9% os quebrados em um ETF. Mais a valorização dele no longo prazo. Sem rentabilidade fixa. E você ainda vai alugar as ações que vai te gerar entre 1 a 2% ao ano, você já vai estar fora da média. Então deixei para o final, tá? Para vocês terem uma ideia aí. E aonde vocês irão ver as cotações, tá? Pode ver aqui no Investidor 10, tá? A cotação. Estou aqui no BOVA11,
tá? Tenho aqui também o IVVB11. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, no final da aula, justamente para quem ficou até o final ganhar esse bônus aí, que eu acho que é muito legal. A gente conseguir ver as cotações, qual é o site que tem que ver, tá? Então, bora ver aqui como eu vejo, tá? Lembrando para vocês que não é uma recomendação, tá? Eu não tenho CNPI, eu não tenho, tá, como recomendar nada para vocês, porém, eu estou mostrando para vocês aqui o que eu passo, o que eu tenho de acertos e erros, o que eu vi que é bom, o que é ruim, tá? Estou mostrando aí. E VVB11, aqui ó, se o cara tivesse comprado ele, tá, há 10 anos atrás, sem ler gráficos, sem saber ler gráficos, sem saber como que funciona o mercado financeiro, simplesmente por ter vindo aqui e comprado, porque alguém viu um potencial, uma gestora viu um potencial em fazer esses ETFs, então basicamente é isso. Se o cara compra aqui, ó, R$1.000 há 10 anos atrás, o cara tinha feito mais ou menos 5 vezes o valor inicial, beleza? Se tivesse comprado aí, né, o BOVA11, né, que foi o que eu passei para vocês aí, tendo a rentabilidade, essa rentabilidade aqui é fora os aluguéis das ações, tá? É a rentabilidade dele ali a seco, tá? E aí com os aluguéis das ações está até aqui em cima, e vocês têm que vir aqui desbravar isso aqui, ler o que é, como funciona, tá? A fundo o que é, tá? Se tivesse comprado aí o BOVA11 a R$1.000 há 10 anos atrás, teria ficado aí com 2.166,50, tinha dobrado o valor aí em 10 anos, então basicamente é isso. O IFX, que é o que eu estou passando para vocês lá, se tivesse comprado R$1.000 desse ETF, estaria agora com 2.262,80, então você dobrou o capital aqui e fez mais alguma coisa, dobrou o capital aqui e fez alguma coisa de valor, e melhor, sem saber ler um gráfico, sem entender muito sobre o mercado financeiro, porém, aqueles que são ansiosos, não conseguem ver 6 meses no futuro, 1 ano no futuro, infelizmente para esse cara já estaria saindo, tá, do mercado aí, falando que não é para ele o mercado financeiro. Por quê? Porque se a gente puxar aqui nos últimos 2 anos, tá, de rentabilidade, não estaria dando quase nada, ó, quase nada. O IVVB11 estaria no negativo. É quando você vê um tipo de rentabilidade a longo prazo e puxa o histórico dos ativos e vê que no longo prazo, tá, falando de 5 a 10 anos, são ativos que têm uma rentabilidade muito legal, são ativos que têm uma rentabilidade que é muito superior à inflação brasileira, tá, o IPCA. Então, galera, não se esqueça, ative o sininho, compartilha, se inscreva no canal, porque eu trago aqui esses conteúdos para quem não tem tempo, para quem não tem às vezes condição de estudar, para pessoas que nunca estudaram o mercado financeiro, para pessoas que não entendem como funciona, tá? Então, tá aí, eu espero muito que vocês gostem dessa aula. Foi uma aula especial, porque eu trouxe algumas coisas que estão dentro da minha carteira, escondida e que ninguém fala aí fora, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.